Olá, quarto ano, tudo bem? Aqui é a professora Paula. Hoje, na nossa aula de História, nós retomamos o tema da cafeicultura. Continuamos a falar sobre esse período e como a mão de obra escrava foi essencial na consolidação dessa indústria, que foi importantíssima para a economia brasileira e continua sendo. Nós iniciamos na página 11, nesse exercício de lápis na mão, e ele pede que você leia esse trecho de uma música do Jorge Benjor. A música diz: em 1727, um nobre chamado Palheta trouxe a cultura para o Brasil. Planta maravilhosa e originária da Etiópia. De acordo com esse texto e com os nossos estudos, com o que nós vamos falando até então, né? A que planta maravilhosa ele se refere? Nós vamos preencher essa lacuna da letra da música com a palavra que dá nome a essa composição. E ainda, qual é a origem dessa planta maravilhosa? Bom, nós sabemos que essa planta maravilhosa é o café. E a própria música, a própria canção já nos lembra o que havíamos comentado em aulas anteriores. A origem do café é na Etiópia, ok? O café se originou na Etiópia e depois foi se espalhando para outros países, como o nosso. Tudo bem? Como essa planta chegou ao Brasil é a questão a seguir. E o número 2 ainda pede que você leia a imagem e a legenda correspondente e assinale as alternativas correspondentes que estão de acordo com o texto, estão corretas. Você vê aqui uma propaganda francesa de café brasileiro, veiculada em 1936. Nós lemos a seguinte frase: uma nação de 45 milhões de habitantes, onde metade é especializada na produção do melhor café, café do Brasil. Ok? Será que é correto afirmar que a França tinha uma produção própria de café e a chamava de café do Brasil? Será que é correto afirmar que o café produzido no Brasil era exportado para a França? Ou que o café produzido no Brasil era de melhor qualidade? Vamos lá? Bom, como o café chegou ao Brasil? Nós podemos dizer que quem trouxe as primeiras mudas de café para o Brasil foi Francisco de Melo Palheta. E isso aconteceu em 1727, como a música que nós acabamos de ver comentou. E ainda, as alternativas corretas são as de que o café produzido no Brasil era exportado para a França, sim, e que tinha uma qualidade melhor. A França não tinha produção própria de café na época, muito menos a chamava de café do Brasil, mas sim importava o nosso café. Nós vamos aqui para um exercício de interpretação nas páginas 14 e 15. Vocês veem uma foto que mostra escravos na colheita do café no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, mais ou menos em 1882. Ok? Preste bem atenção nessa foto. Quantas pessoas foram fotografadas? De acordo com o que nós estudamos, qual o tipo de trabalho realizado por essas pessoas? E ainda, em que condições os africanos eram transportados da África para o Brasil? Observe bem essa foto. E vamos lá. Nós vemos 10 pessoas na fotografia, sendo 2 mulheres adultas, 3 adolescentes e 5 homens adultos. Os fotografados são indivíduos escravizados que trabalhavam na colheita do café, ou seja, pessoas que trabalhavam de forma forçada. E quanto às condições em que essas pessoas chegaram ao Brasil, nós podemos dizer que durante a longa viagem da África até aqui, eles foram transportados em porões das embarcações e recebiam pouca alimentação ou nenhuma,
e uma alimentação ruim. Então, as condições que os africanos chegaram até o nosso país foram terríveis, infelizmente. Enfim, nós temos um caça-palavras em que nós vamos encontrar 6 palavras relacionadas às atividades de produção de café. Nós vamos registrar as palavras encontradas, organizando-as de forma que indiquem uma sequência de atividades em uma lavoura de café, né? Então, desde o começo até o processo final da produção desse produto tão importante para o nosso país. Conseguiu encontrá-las? Vamos lá. Bom, nós encontramos as palavras transportar, peneirar, moer, torrar, colher e plantar. A ordem desses verbos e desses acontecimentos na produção do café seria plantar, colher, peneirar, transportar, moer e torrar. Ok? É claro que ele também seria transportado depois de terminado o produto final, né? Tudo bem? Vejo você no próximo vídeo. Bons estudos!